Análise de sistemas, aula 31. Aqui nós vamos mergulhar em um case de atendimento médico para que vocês vejam como que é feito um sistema complexo e escolhemos também porque todo mundo aqui já deve ter ido ao médico, ouve falar dos planos de saúde, de todos os problemas envolvidos, já foram em consultas, né? Tiveram que fazer exames e levar esses exames aos médicos para eles examinarem, né? Verem, darem seu diagnóstico, etc. e tal. Correto? Então vamos aqui falar partes principais para vocês irem colocando na cabeça. A princípio, não se preocupem com nada e vamos reconhecendo o sistema aos poucos. Nós colocamos aqui, neste fundo cinza, tudo que se refere ao plano de saúde, ao assunto plano. Colocamos aqui dois personagens principais, o médico e o paciente, correto? O relacionamento entre eles, agendamento e consulta, aqui medicamentos que vêm da prescrição nas consultas, correto? Bem, e aqui do lado de operadoras e seus planos, colocamos a operadora, colocamos dados mínimos, atributos mínimos, já estamos mostrando a vocês certas relações. Tudo que for relação aqui neste diagrama está com esse R entre parênteses, correto? Não se preocupem que nós vamos focar em cada parte, tá? Por enquanto eu quero que vocês tenham uma compreensão global do modelo, tá? Existe agendamento e consulta, porque uma pessoa pode agendar 3 vezes uma consulta. Ela agenda a primeira, aí ela não pode ir. Por isso que colocamos o atributo data prevista, tá? Para a consulta. Bem, aí tem o segundo agendamento, ela faz lá, o primeiro não deu certo, ela liga novamente para fazer agendamento, tá? A consulta não se realizou, tá? E também não vai nessa data, até que ela finalmente, no terceiro agendamento, ela vai para consulta. Positivo? Então, na consulta, tá? É dado o ID do agendamento por causa disso. É aquele agendamento que deu certo. Positivo? Bem, uma norma vale para esse modelo todo, porque nós já saímos do passado, dos tempos do passado, lá de modeladores com base em sistemas de chave dupla, tripla, quádrupla e tal. Hoje, para a internet, devido à facilidade de pesquisa, todas as tabelas e arquivos de relações possuem um ID único, tá? Os bancos de dados possuem hoje triggers para autonumeração, então tudo obedece a um talão crescente, correto? Então, se você entra lá com médicos, o primeiro médico cadastrado recebe o ID 1, tá certo? O segundo recebe 2, tá certo? E nós identificamos ele pelo nome, número do CRM. Geralmente números são melhores. Pode ter RG, nós vamos colocar aí à medida que a gente vai melhorando o modelo, tá? Bem, no caso de pacientes também, ele recebe um ID lá no consultório médico, né? Porque esse controle aqui pode ser tanto do plano, quanto do médico, quanto da clínica, tá certo? Não importa se naquele contexto ele recebeu um ID, pronto, não tem problema, tá? Mas agora as operadoras aqui estão
colocando os seus sistemas dentro dos consultórios, né? Se você marca uma consulta por uma operadora, né? Eles vão lá e acessam o sistema daquela operadora. Eles são um pouco diferentes, tá? Mas o que importa é isso. O ID de todas essas entidades aí dos relacionamentos, médico, paciente, operadora, são entidades. E as demais tabelas são chamadas de relacionamentos, como nós vamos explicar mais profundamente aqui. Tá certo? E aí, esse ID em cada tabela, em cada relacionamento, vai crescendo, não existe risco de colisão. Apenas não cadastramos na tabela de médicos um médico 2 vezes, tá? Tanto que vocês veem os atributos, ó, nome e CRM. Não existe motivo para cadastrar um paciente, né, 2 vezes também, tá? Já que ele é cadastrado com o seu nome e CPF. Positivo? Então, essas são algumas diretrizes básicas aqui do nosso grande modelo, tá certo? Então, repetindo, essa parte em fundo cinza se refere a operadoras e seus planos, tá? A parte clara é que realmente trata da consulta em si e nós temos agendamento por quê? Porque a pessoa pode marcar e não ir. E aí é preciso ter esse espaço de horário na agenda, de forma que se a pessoa avisou com algumas horas de antecedência, eles podem encaixar naquele dia, né, naquela hora que o paciente não foi, um outro paciente. Positivo? Então, para facilitar, né, aumentar o aproveitamento da clínica ou do consultório médico. Vamos ver algumas premissas desse sistema, né, juntando com os conceitos da análise de sistema. Tá? Vamos repetir de forma diferente algumas coisas para que vocês fixem mais. Tá? Médico e paciente têm identidade própria independente do tempo. Se o médico tem lá 2 anos de carreira, o CRM dele é o mesmo, o nome dele é o mesmo. O paciente também tem identidade própria. Se ele começa lá as consultas com o médico aos 18 anos, né, aos 60 anos ele continua tendo o mesmo CPF, né, e o mesmo nome, mesmo RG, etc. e tal. Positivo, vocês concordam com isso? Bem, já os agendamentos, consultas e exames são fatos eventuais ou periódicos sem identidade própria. Nós falamos eventual porque a pessoa tem um problema de saúde em um determinado ano da sua vida lá, aí tem que ir ao médico. Já periódico se refere àquelas pessoas que fazem check-up, tá? São as pessoas mais com mania de ir ao médico, né? E também as mulheres têm essa característica, elas vão todos os anos ao médico, tá? Então, esses agendamentos, consultas, exames, esses fatos eventuais ou periódicos, dependem das entidades que têm identidade própria para existir. Sem o médico e sem o paciente, não existiria o agendamento, não existiria a consulta, não existiria o exame, né? Não existiriam os medicamentos, correto? Então, todos os outros são dependentes deles. Qualquer marcação de alguma coisa no tempo, né? Um evento, depende de pessoas, né? Com identidade própria. Vai depender, nesse caso desse sistema aqui, do médico e do paciente, né? Precisa dos dois. Se o paciente quiser fazer uma consulta médica, se não existirem médicos, o evento não vai ocorrer. Tá certo? Bem, então a isso nós damos o nome de relação. Tá? Se você relaciona, se você liga 2 entidades por algum evento, alguma ação,
você está criando, né, um registro em uma das relações desse sistema. Então, como dissemos, né, anteriormente, né, todas as relações aqui, nesse diagrama de entidade e relacionamento, tem um Rzinho entre parênteses, tá certo? Bem, então continuamos com nossos conceitos. As operadoras de plano de saúde também têm identidade própria, então são chamadas de entidades, tá? Agora é o seguinte, a operadora pode ter vários planos. Tem gente que já pega, liga, consulta a plano, né? Não, a uma operadora. Não, tem que ligar ao plano de uma operadora, tá? Porque ele pode variar por idade, tá? O paciente passa de uma faixa de idade para outra, eles mudam o plano dele. Quer dizer, eles perguntam, né? Porque se você tem um plano lá Gold, né? E paga um tantão, às vezes você está interessado em mudar para um plano que eles chamam de Silver, plano Prata, né? Para pagar um pouco menos, mas a cobertura também, olha, cobrando na medida em que a cobertura seja mais completa, tá? Quanto mais coisa o plano cobrir, né, mais cara é a mensalidade, tá? Bem, o foco do cliente é a consulta, tá certo? O agendamento é conveniência da clínica, como nós falamos, tá? Para o médico se planejar. É a agenda do médico, não é a agenda do paciente, tá? Isso é um fato eventual da vida dele. Positivo? Para, como dissemos, né? Esse agendamento existe para encaixes de consultas, coisas que as secretárias irão fazer. Bem, então, a consulta é o motor de todo o nosso sistema. Ele existe porque é preciso, né, fazer consulta, né? Provavelmente a tabela que vai ter mais registros é a tabela de consulta. Nem a de medicamentos não vai ser tão grande, porque após 10 anos de vários planos de saúde numa clínica, né, você vai ter uma quantidade de registros, de agendamentos ali, né, fenomenal. E nos preocupamos nesse modelo aqui em avaliar os médicos. A cada consulta, os clientes dão uma nota para o médico. Da mesma forma que você pega um Uber e ao final da viagem você dá uma nota para um motorista. Também nos aplicativos de aulas, né, e aulas particulares, tem isso também. Você vai avaliar o professor. Nos aplicativos também conseguem diaristas para fazer a limpeza da sua casa, tem isso também. Passadeiras, arrumadeiras, né, cozinheiras, tudo. Se tiver um aplicativo para isso, eles vão se preocupar em fazer a avaliação com aquelas estrelinhas, né, do atendimento. Tá certo? Para irem tirando as pessoas que não servem. Um plano também com base nessa avaliação pode tirar um médico que está toda hora sendo mal avaliado e que está queimando o filme do plano, tá? O sistema aqui não se propõe a fazer o controle dos medicamentos, não fizemos as relações para uma grande tabela de medicamentos, né? Porque senão ia complicar demais as coisas. Aqui a gente se limita a enumerar, colocar uma tabela de relações dos medicamentos dados em uma consulta para um paciente. Positivo? Então agora é a hora de mergulhar nas características do modelo. Então vamos lá, vamos analisar primeiro o lado esquerdo do diagrama e depois nós vamos analisar o lado direito, tá? Bem, no caso da identificação do médico e do paciente, isso é identificação de pessoas e, no caso do médico, uma identificação dentro do seu escopo profissional, porque quem está sendo profissional aqui é um médico. Então, ambos têm nome, CPF, RG, mas no caso do médico, nós temos o número do CRM, que é o número de registro dele no Conselho Regional de Medicina, e daí vai vir a data de formatura desse médico, em qual universidade ele se formou, qual é a especialidade dele,
Compreenderam? Então, dessa forma, vai ser mais fácil de achar os dados do médico, só com o CRM dele. Tá? Os outros dados são mais eventuais para coisa de recibo, tá? Como CPF, RG, coloca-se ali nos recibos, tá? Então, finalidade mais financeira, né? Aqui nós não colocamos a parte de faturamento, de pagamento, senão esse negócio aqui não, a gente nem consegue fazer o sistema. Aqui já está em formato A2, nós vamos ter que colocar em formato A1 ou A0, né? Tem que fazer o diagrama numa plotter positivo, então nós não vamos fazer isso, tá? Bem, então existem médico e paciente. Então vamos às relações entre eles. A primeira é o agendamento. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui, tá? O agendamento pré-consulta. O agendamento é a pré-consulta. É a marcação provável. Por isso que isso aqui, ó, data prevista. Então vai aparecer ali, ó, em qual hospital ou clínica, né, que este médico pode atender o paciente. Correto? Uma vez escolhido o horário, né, o paciente não vai poder dar pitaco onde ele quer ser atendido, a não ser que o paciente pergunte: esse médico atende em quais lugares? Aí a pessoa fala: de manhã atende em tal lugar, de tarde em outro lugar, tá? De manhã na clínica, de tarde em um hospital, né? E alguns dias da semana ele varia de hospital. Aí com essas informações o paciente às vezes pode falar assim: não, eu quero no correspondente à quinta-feira, onde ele está no hospital mais próximo da minha casa. Mas aí a secretária que está atendendo fala assim: ó, mas para este hospital, né, porque é próximo da sua casa, ele só vai ter no fim do ano, tá? E às vezes a consulta está sendo marcada no início do ano. Então tem todas essas conveniências aí, tá? E a secretária teria que ainda ter uma tabela, né, do, dos locais, né, horários e locais que o médico atende, tá? Então seria o diagrama, mapa de atendimento do médico. Depois vocês podem melhorar o modelo com isso, tá? Bem, mas aqui não é o caso. Então fez-se lá a marcação. Vocês veem que esta relação liga o ID do paciente. Ó, o agendamento tem um ID próprio, autonumerado. Às vezes está no agendamento lá, 600.011, né? Bom, isso é só um número sequencial, tá? Que vai crescendo à medida que passa o tempo, a cada novo agendamento. Bom, aí ela coloca em um campo, ela seleciona o paciente, né? Como ele já está nos planos disponíveis ali para essa clínica ou hospital, né? Ele já deve estar na janelinha que ela acessa, tá? Isso aí é feito a partir, essa janelinha é feita a partir, né, dos nomes de pacientes de todos os planos de saúde que essa clínica trabalha, tá? Então ela vai colocar lá o CPF para busca e aí vai vir um ID de paciente no sistema deles, tá? Mas pode colocar CPF, mas o ID do paciente é mais interessante porque aí já vem todos os dados, CPF, RG e aqui você poderia completar com o endereço e não sei mais o que. Nós estamos colocando só o que importa, tá? Bom, aí achado o paciente colocado na janelinha, ela vai agendar para aquele médico. Mesma coisa. Aqui vai estar a lista de todos os médicos dos planos que esta clínica ou hospital trabalha, tá? Aí ela marca a data prevista, né? E o local, né? Hospital e clínica. E esse campo de estados aqui, provavelmente vai ter aí que é uma
primeiro agendamento, ou pode ser segundo, terceiro agendamento, ou retorno do paciente, tá? Bem, dando tudo certo, tá? Ele não telefonando para fazer novo agendamento, aquele agendamento vai gerar lá a consulta, tá? Então, no dia que ele for ao médico, vai surgir um registro de consulta mesmo, quando ele comparecer fisicamente no consultório médico, né? Bem, aí é dado um ID autonumerado para todas as relações aqui e tabelas, é feito isso, né? E aí tem lá um número, ele recebeu um número de agendamento, 600.011, tá certo? Ele mostra o papelzinho ou fala verbalmente, né, lá para a secretária, né? E ela vai ver que foi feito por um determinado plano. Ela vai colocar assim, ó, qual plano esse dia, né, nós vamos atendê-lo, tá? Para aquele dia, naquela clínica, né, o atendimento vai ser por aquele plano. Então, ela cadastra lá o plano, aí busca os dados do plano de saúde aqui desse lado, ainda vamos ver o lado direito, né? E ela coloca lá a data do dia, é o dia que a consulta está ocorrendo, né? E deixa os campos de diagnóstico e nota de avaliação para o médico colocar o diagnóstico lá dentro, na sala dele, né? E a avaliação o cliente fazer depois pelo aplicativo dele. Positivo? Bem, e da consulta ele vai sair com o diagnóstico do médico, né? E com uma lista de medicamentos. Para cada medicamento vai ter um ID, né? E o ID daquela consulta, né? Vai ter várias linhas, né? Imaginem um papel com uma planilhazinha, né? Onde vai ter várias linhas. Se o médico está prescrevendo 3 remédios, vamos ter 3 linhas. Então, ele coloca o nome do remédio, a apresentação seria gotas, comprimido, cápsula, né? Por exemplo, colher, um frasco, né, de vidro que ele vai tomar, e o modo de dosagem, né? Se vai ser de 8 em 8 horas, o médico vai escrever isso, tá certo? E você sabe que o medicamento está ligado àquela consulta pelo ID da consulta, tá? Aí é a parte que corresponde a você fazer a interface visual. Nós estamos mostrando aqui tão somente as ligações, né? Mas já estamos antecipando qual que vai ser o mecanismo. Então, é hora da gente tratar o lado direito do diagrama. Bem, agora vamos ver o relacionamento do lado esquerdo com o lado direito. O lado direito é predominante de entidades e relacionamentos dos planos, né? Tanto é que a operadora está lá do lado de lá. Mas se vocês observarem, os pacientes não chegam lá às operadoras. Eles relacionam, né, na sua consulta, né? A secretária anota o identificador do plano, por quê? Na mesma clínica, podem haver 2 planos que o paciente tem carteirinha dos 2. Por exemplo, Unimed e um outro plano lá, Blue, alguma coisa, tá? Bem, então ela escolhe, pergunta a ele qual dos 2, né? E ele vê ela verifica qual dos 2 planos cobre aquilo que ele vai fazer, né? Então, ela mesma escolhe ali. Bem, e aí, né, ele pode fazer pelo plano, né, tal, ID. Então, tá lá o ID do plano. Então, é naquele escopo que eu falei para vocês. Por exemplo, ele tem um plano Gold. Essa operadora oferece plano Gold, Silver e plano Latão, né?
Então, ele vai fazer pelo plano Gold. Este plano, existe uma tabela de relacionamentos, né? Eles vão lá e ver que esse ID corresponde à operadora tal, conforme escolhido, né? E ela confere o plano lá, ó. Plano Gold, Unimed, Gold, não sei o que lá, tá certo? E pelo ID da operadora, que está nessa tabelinha, chega-se à operadora, tá certo? Pelo ID do plano de saúde, né? Veremos o relacionamento com médicos planos. Então, vamos verificar aqui, ó. Um médico, ele pode participar de vários planos, de vários tipos, tá? Então, tem lá um registro sequencial anotando as várias relações. Então, ele participa de um plano da Unimed, da Blue Life, da Santa Casa, etc. e tal. E ali, para cada registro, ele tem a adesão dele ao plano. Ele aderiu ao plano da Santa Casa numa data, aderiu ao plano da Unimed em outra data, aderiu ao plano da Blue Life em outra data. Então, em médicos planos, nós teremos 3 registros para esse médico. Positivo? Com o número sequencial, um ID lá. Tá ok? Bem, e aí, com isso, nós vamos, a secretária vai conseguir achar, né, os planos de saúde, né, pelos planos de saúde, se aquele médico está presente naquele plano. Tá bom? Também, na hora dos exames, de ver quais exames o plano cobre, né, nós vamos ter lá uma tabelinha de relacionamento com vários números sequenciais e nós teremos lá, ó, a identificação do plano e o nome do exame. Então, alguém vai cadastrar no sistema, né, provavelmente os digitadores, né, todos os exames que correspondem, né, a um determinado plano. Tá? Então, não vai aparecer o extenso do plano, vai aparecer o ID. Com o ID daquele plano, você sabe de qual operadora que ele é, tá? E o nome do plano. Tá ok? Então, já vimos médicos planos, plano de saúde. Então, vamos agora ver, novamente, para fechar o ciclo aqui, na consulta, né? Aqui aconteceu mesmo, né? Qual que é a relação com o lado direito? A relação com o lado direito é o ID do plano, que não é da operadora, tá? Tem lá, plano Gold, né? Da operadora tal, e aqui com o ID do operador nós pegamos os dados da operadora, CNPJ, nome da operadora, a data de registro da operadora na Agência Nacional de Saúde, a ANS, tá? Para quê? Para colocar na ficha de atendimento do paciente, para poder mandar, né, para a operadora, para ela computar, né, o recebimento daquilo e poder, né, dar um recibo para o paciente que está ali no consultório que acabou de fazer uma consulta, tá bom? E os medicamentos, o que acontece? Com o ID dessa consulta que se realizou, tá? São feitas, como eu falei, as 3 linhas, né? Porque nesse caso aqui nós estamos supondo que o médico deu 3 medicamentos para o paciente. Tá certo? Então, está tudo ligado aqui, conforme nós queremos demonstrar, tá? E nós poderíamos ter ainda, né, ao invés de colocar os medicamentos, o nome do remédio, a sua apresentação, né? Modo de dosagem não, porque ele varia mesmo. Para o mesmo medicamento, de uma mesma apresentação, varia conforme o diagnóstico feito pelo médico, né? Então, nós poderíamos ter uma grande tabela de todos os medicamentos do mercado, tá certo? Então, ao invés do nome do remédio, né, nós teríamos o ID do remédio, tá?
Mas nenhuma clínica fica controlando medicamentos, porque se alterar a fórmula de um medicamento, já pensou você ficar, uma clínica ter que dedicar tempo observando, né, ligando para os laboratórios, falar, houve alguma alteração de composição de remédio, tal, eles falam, tal medicamento foi retirado do mercado. Olha o controle que teria que ser feito disso. Então é bom que um sistema, né, ele trate apenas dos parâmetros do seu contexto. Nós não vamos sair do contexto da clínica, do plano, né, para fora até atingir laboratórios internacionais e todos os laboratórios. É impossível manter um controle desse. Quem tem esse controle são as agências nacionais que têm gente com capacidade para fazer isso, que fica ligado nas notícias, fica ligado nas novidades, né, nos congressos médicos, para saber qual medicamento foi tirado do mercado, qual que foi colocado, qual que teve sua composição alterada, recomendações, etc., contraindicações, essas coisas todas, tá? Então, por isso não vamos entrar nesse sistema com a parte de controle de todos os medicamentos internacionais. Positivo? Então, é isso que nós queríamos mostrar em torno desse sistema aqui de controle de consulta médica. Qualquer dúvida, por favor, coloquem nos comentários para a gente melhorar cada vez mais esse modelo e vocês poderem aproveitar a fundo esse curso de análise de sistemas. Tá certo? Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o final da nossa aula 31.